Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Governador Romeu Zema, participando de uma entrevista, que aconteceu lá na Band, no chamado Canal Livre, ele comentou sobre a situação da educação em Minas Gerais e fizeram aquela correlação da educação. Ele que é pré-candidato a presidente, é pré-candidato a vice, a gente não sabe a situação exata até o momento, mas ele está concorrendo aí, a gente sabe disso. E aí foi perguntado para ele sobre a educação em Minas Gerais, que foi a única experiência que ele teve. Foram 8 anos de governo, vamos dizer exatamente 7 anos, 3 meses de governo. É pouca entrega, pouco resultado e muita fala, muita conversa. E aí, nessa entrevista que aconteceu durante essa semana, alguns dias atrás, lá no Canal Livre, na Band, foi falado sobre a situação da quantidade de servidores contratados no Brasil e muito especialmente no estado de Minas Gerais. Vocês vão ver a fala, porque no canal da Educação já fiz o vídeo, coloquei. Tá no último vídeo, na galeria de vídeos, vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar. Vai ter um link para você assistir, se você não assistiu. Mas coloca aí, canal da Educação MG, vai lá, porque tem informação importante para vocês. E me chama a atenção a fala do governador, e eu vou reproduzir essa fala aqui, em que o governador ele vai culpar, com amparo do Sindiúti MG, a quantidade de servidores contratados em Minas Gerais em função das licenças. Tá aí o vídeo, eu mudei a tela, esse é o momento em que ele começa a falar sobre a situação, estava falando do piso, que paga o piso, e um pouco mais à frente ele vai discorrer sobre a quantidade de licença de tratamento de saúde de servidores em Minas Gerais e que tem aumentado o quantitativo de contratos no estado de Minas Gerais. Bom, o governador sabe que não está certo, porque tem sido uma política não só de governadores, mas de prefeitos, para burlar o pagamento do piso salarial profissional nacional, a contratação de serviços precarizados. E mais do que isso, a terceirização, a entrega de escolas para programas como esse Charter, que ele comentou bem, que nós não vimos resultado nenhum aqui em Minas Gerais. Ele fala em 6 escolas, ao que parece foram 3, depois ampliou para mais 3. Enfim, os resultados são nebulosos, essa que é a grande questão, porque apresentam relatórios e a gente não tem, pelo menos o Sindiúti diz, que não tem acesso a esses formulários. Enfim, o fato é que eles transformam, querem pegar essas escolas e trazer essas novidades para Minas Gerais. Eu lembro bem que quando fizeram o projeto Somar, aqui em Minas, pegaram 3 escolas, entregaram para uma OS, uma organização social, que não está trabalhando de graça. Sabe que não está trabalhando de graça. Mas para ele iniciar o projeto dele, ele entregou o prédio público, as instalações públicas, toda a infraestrutura, a exemplo do que está acontecendo agora com essas 95 escolas que foram leiloadas para esse fundo de investimento. Vou mudar a tela aqui nesse momento para vocês e vou soltar o vídeo, tá? Vou tirar o áudio, vou soltar o vídeo para que vocês possam acompanhar essas falas. Mas aí o que acontece? Presta atenção nisso. O governador, ele vai atacar, literalmente, os professores, o Sindiúti, dizendo que existem muitos contratos em Minas Gerais em função da quantidade de licenças de afastamento que os servidores têm. Bom, o canal da Educação vai soltar o vídeo aqui. É claro que eu vou cortar o áudio, por enquanto, porque a gente não está aqui para ouvir ainda o governador falar. Vamos ver a entrevista toda aqui, vamos aproveitar as imagens, está aí os vídeos circulando. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês o que aconteceu. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Educação de Minas Gerais. Quem está falando aqui é o Tancredo Lins, autor desse canal, que atua há alguns anos, trazendo informação importante sobre a educação no Brasil, tá, gente? E muito especialmente, direto de Belo Horizonte, informações sobre a educação no estado de Minas Gerais. E mais especialmente ainda,
em relação à rede estadual de ensino, porque eu sou servidor de carreira. Hoje vamos abordar, gente, um tema extremamente delicado e urgente, que é a saúde dos nossos professores e, claro, as declarações polêmicas do ex-governador Romeu Zema a respeito das licenças médicas do setor público, especialmente na educação. O Zema, gente, ele insinuou com o grande número, né, de servidores contratados e as licenças de tratamento de saúde seriam, de alguma forma, culpa do Sindiúte-MG. Mas será que essa é a verdade? Vamos tentar desmistificar essa narrativa e apresentar alguns fatos aqui, né? Primeiro, a falácia da culpabilização. A fala do ex-governador Romeu Zema, ao tentar associar o alto número de licenças médicas à atuação do Sindiúte, representa uma tentativa de desviar o foco dos problemas reais que afligem a educação pública mineira. Atribuir ao Sindiúte-MG ou aos próprios professores a responsabilidade pelo adoecimento é uma inversão de valores que ignora o que exatamente? As condições de trabalho e a precarização que se intensificaram nos últimos anos. É fundamental entender que o adoecimento dos docentes, gente, não é uma escolha, mas sim é uma consequência direta de um sistema que falha em garantir dignidade e condições mínimas de trabalho. Vamos analisar aqui os fatores que, de fato, levam nossos professores da rede estadual de Minas Gerais e, por que não dizer, do Brasil inteiro, ao limite da exaustão física e mental. Primeiro, ele fala que o Estado paga o piso. Isso não é verdade. Um dos pilares da valorização docente, gente, é o pagamento do piso salarial profissional nacional. Em Minas Gerais, sob a gestão desse governador Romeu Zema, o descumprimento desse direito ele tem sido uma constante. Falta de um salário justo e digno impacta diretamente a qualidade de vida dos professores. Nós estamos falando de 41% de defasagem salarial desde 2018. Isso gera um estresse financeiro, necessidade de jornadas duplas ou triplas e, consequentemente, o esgotamento físico e mental. O Sindiúte-MG, ele tem, ao contrário disso, denunciado reiteradamente essa situação que se tornou um problema crônico e com nome e sobrenome. Um outro ponto importante em relação às condições precarizadas de trabalho. Nós acabamos de assistir na última semana, nesse debate do Plano Nacional de Educação, um professor João Valdir comentando sobre as condições de trabalho. E é sobre esse tema que a gente vai tratar agora. As escolas públicas mineiras, elas enfrentam um cenário de precarização alarmante. Aumento da carga de trabalho, a falta de infraestrutura adequada, a escassez de recursos pedagógicos e as salas de aula superlotadas são realidades diárias para muitos educadores. O módulo 2, que tem se transformado numa ferramenta de punição ao trabalhador. Essas condições, gente, somadas à falta de apoio, à burocracia excessiva, contribuem para um ambiente de trabalho insalubre e, claro, extremamente estressante. A Fundação João Pinheiro, por exemplo, realizou um estudo que compara o adoecimento de docentes da rede estadual de Minas Gerais, revelando que professores contratados, embora tirem menos licenças, apresentam afastamentos mais longos, indicando doenças mais graves e o medo de perder o vínculo empregatício. Medo de perder o emprego. A precarização do vínculo empregatício, especialmente para os professores contratados, gera, na verdade, uma constante insegurança. O estudo da Fundação João Pinheiro, a gente aponta que esses profissionais adiam ao máximo as licenças médicas. Sabe por causa de quê, gente? Medo de prejudicar futuros processos de designação. Além disso, o Sindiúte-MG tem denunciado práticas antissindicais, assédio moral por parte do governo, incluindo aí tentativas de impedir a entrada de representantes do sindicato nas escolas e ameaças de corte de ponto para quem exerce o direito de greve. Isso a gente vê direto aí. Essa postura intimidatória, ela cria um clima de medo, um clima até de vulnerabilidade, mas que agrava ainda mais o quadro de adoecimento.
A violência, gente, nas escolas, nós acabamos de assistir em rede nacional, né? Uma situação muito delicada lá no Acre. Vocês sabem do que estou falando. E é um outro fator que contribui significativamente para o adoecimento docente. E dizer você que, através de um programa cívico-militar, vai resolver a situação da violência nas escolas é um pouco demais. Até porque as pessoas, elas estão pensando que as escolas vão se transformar em excelentes escolas Tiradentes. E quando a gente fala em programa cívico-militar, a gente tem que deixar duas coisas entendidas. Não vai ser escola Tiradentes. Não vai ser o Colégio Tiradentes, porque se for para transformar em Colégio Tiradentes, são excelentes escolas. Ninguém é contra a instituição Escola Tiradentes. Elas realmente têm disciplina, apresentam grandes resultados, mas elas também têm distorções. Elas também têm seus pontos negativos, como, por exemplo, dizer que uma boa parte das vagas, elas são ofertadas, por exemplo, para filhos de militares. E como é que fica o aluno da escola pública? Com a sua pluralidade, com as suas diferenças. Como é que fica a situação do aluno da educação especial? Isso é algo que a gente tem que pensar. O programa cívico-militar ele não resolve o problema. E se resolvesse, ele teria sido implantado lá no primeiro ano do governo, não faltando 8 meses, 7 meses para encerrar o governo. Se o governo fosse bom mesmo, nós não teríamos 4 secretários de educação. Se a educação de Minas estivesse boa mesmo, nós teríamos apenas um. Por que nós tivemos 4? Um atrás do outro derrubado. Começou no Rio de Janeiro, Júlia Santana, o Igor, que foi secretário de Educação, Rocieli Soares, envolvidos agora nessa questão aí. Não estou falando que está porque está sendo apurado, mas foi exonerado, isso é fato, eu posso provar. Vastas fontes. E agora, um servidor de carreira, Gustavo Braga, que ao que parece já foi criticado na Assembleia Legislativa por não ter participado de audiências importantes, como, por exemplo, a cessão de 95 escolas, mais uma vez, para um fundo de investimento. Se administrar a escola for entregar para o outro, eu, sinceramente, eu não entendo o que é governar. É mais fácil, seria mais humilde se ele pudesse reconhecer que ele não entende nada de educação. E dizer que todos que colocaram lá também não trouxe resultados. Essa que é a grande questão. Bom, deixando isso um pouco de lado e voltando à questão do adoecimento docente, a questão da violência é um fator preponderante. Professores em Minas Gerais têm pedido socorro diante do aumento de casos de agressão, de intimidação dentro do ambiente escolar. E eu não estou falando só de aluno intimidando servidor, não. Estou falando de pais que também intimidam servidores. A sensação de insegurança, a necessidade de lidar com situações de conflito sem um devido suporte psicológico e de segurança impactam profundamente a saúde mental dos educadores. E se o governo apontar para mim e disser que tem o NAI, o Núcleo de Atendimento Educacional, eu vou dizer que é muito pouco assistente social e psicólogo para atender tanta gente. E claro, estou deixando longe disso que a culpa é do assistente social e do psicólogo, que daqui a pouco vão dizer que o canal de educação está culpando eles. Eles não têm nada com isso. Assim como os inspetores escolares, que também não têm nada com isso. A quantidade de escolas que eles atendem, a precarização do trabalho, a planilha, essa coisa de ficar planilheiros, né? Eles ficam o tempo todo preenchendo planilhas, documentos. E os que dizer do supervisor escolar? Com salário medíocre. Essa que é a grande questão. Uma carreira extremamente pouco atrativa. O que dizer, então, deles? Que tem que coordenar, por exemplo, o módulo 2 e não recebem para tal. Algo que precisa ser dito. E concluindo aqui os meus trabalhos, gente, que a visão exclusiva do canal de educação, é inaceitável que a responsabilidade pelo adoecimento dos professores seja transferida para o sindicato ou para os próprios trabalhadores. As licenças médicas são um sintoma, não a causa. São um reflexo de uma política de desvalorização, precarização, descaso com a educação pública e seus profissionais. É hora de o governo de Minas, ou o atual, assumir a sua responsabilidade, ainda mais que deseja ser governador e outro que deseja ser presidente ou vice de alguém.
garantir o pagamento do piso salarial, oferecer condições dignas de trabalho, combater o assédio e a violência nas escolas, dialogar de forma respeitosa, sim, sempre, com os representantes da categoria e não truculenta, como a gente tem visto atualmente aí, para quem está aí temporariamente na pasta. Nossos professores merecem respeito, valorização e, acima de tudo, saúde para exercerem sua fundamental missão de educar. A parte dessa contaminação política ou contaminação sindical na categoria, vamos para os números aqui relativos à educação em Minas Gerais. O senhor enfrentou, inclusive, embates importantes com professores, com servidores da educação ao longo do seu mandato. O que dizem os professores, aliás, foi assunto nessa semana sendo debatido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O que dizem os professores? Reclamam de um déficit salarial de mais de 40% em relação ao piso nacional e se queixam dos contratos temporários, um alto volume, 80% de contratos temporários na educação básica. Como o senhor responde a essas críticas aqui? Sheila, se nós não tivéssemos pagando o piso, a justiça já teria dado ganho de causa para eles. Alguém lá no sindicato fala que o Estado de Minas não paga o piso e tem gente que acredita. Nós pagamos o piso. Qualquer um pode estar conferindo isso. Essa é a primeira questão. A segunda é relativa aos contratos temporários, 80% de contratos temporários na educação básica. Contrato temporário dá flexibilidade. Nós temos hoje casos em que você precisa, em determinadas regiões do estado, ter mais ou menos professores e o que o sindicato quer é gente pagando contribuição e não pessoas que às vezes são boas. E aí você consegue também ter, muitas vezes, pessoas que vão ter, vamos dizer, um comprometimento maior porque sabem que vão ficar naquele emprego enquanto estiverem fazendo entrega. Na educação em Minas Gerais é um terror a quantidade de professoras que têm licença médica que muitas vezes fica quase que sem explicação, sabe? Mas tudo com cobertura de sindicato também. Então os temporários muitas vezes são para suprir essas pessoas que podem estar voltando a qualquer momento. Um problema leva a outro, é o que eu falo. A coisa, na hora que você começa a corrigir, você, por tabela, vai corrigindo outras. Tá.